Após 18 anos se sentindo só, herdei uma fazenda de cavalos. A descoberta surpreendente que transformou minha vida. São Paulo, com suas luzes ofuscantes e sons ensurdecedores, sempre foi um lugar frio para mim. Eu, uma jovem solitária entre multidões, me perdia em meio ao frenesi da cidade. Cada arranha-céu parecia sussurrar que eu nunca pertenceria a esse mundo. Até que a inesperada notícia chegou. Um tio distante, que eu mal conhecia, havia falecido e deixado para mim uma fazenda no interior. Um misto de incredulidade e curiosidade me tomou. A ideia de deixar a cidade assustada me intrigava, mas havia algo mais profundo que me empurrava para essa nova realidade. Eu precisava honrar a memória desse tio que havia lutado tanto para fazer parte de algo maior. Com o coração acelerado e uma enorme mochila nas costas, embarquei em um ônibus rumo ao desconhecido, deixando para trás a vida que conhecia. Ao descer do transporte, o ar puro e fresco me envolveu como um abraço caloroso. As colinas verdes e o som distante dos cavalos galopando pareciam convidativos, mas a recepção dos funcionários na fazenda foi tudo, menos calorosa. Olhares desconfiados e comentários sussurrados ecoavam na minha mente. Conforme assistia ao desmoronamento do que deveria ser meu legado, fui descoberta nas memórias do meu tio. Seus desafios, suas desavenças com a comunidade local. Em cada história, eu via refletido um pouco de mim. No entanto, foi com Joaquim, o velho vaqueiro que conheceu meu tio, que encontrei o apoio que tanto precisava. Ele simplesmente dizia: "Você é mais forte do que pensa." E aos poucos, sob sua orientação, comecei a restaurar a fazenda. Em contato com os cavalos, percebi que não era apenas uma herdeira, mas uma apaixonada pelo que aquele lugar poderia significar. Mas os fantasmas do passado não se afastavam facilmente. A luta interna persistia. Deveria eu voltar para a solidão da cidade ou arriscar criar minhas raízes ali? A princípio, a comunidade local resistia a me aceitar como líder. No entanto, aos poucos, conquistei um espaço naquelas terras, desafiando preconceitos e mostrando que, sim, uma mulher pode ter voz e ser respeitada. Então, em um momento de crise, uma rival antiga de meu tio reapareceu, trazendo à tona segredos que poderiam arruinar tudo que eu havia construído. O que fazer agora? Perguntei-me se as batalhas seriam para manter ou deixar tudo para trás. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O sol começou a se pôr atrás das colinas, e enquanto observava a paisagem, a dúvida crescia em meu coração. O que realmente significava pertencer? Seria a fazenda, os cavalos, aqueles desafios à verdadeira herança que eu buscava? O peso da solidão, agora compartilhado por tantas histórias, pesava sobre mim, mas também bradava um novo alicerce. Uma nova jornada estava prestes a começar, e eu precisava decidir se tinha coragem suficiente para abraçar meu passado e moldar meu futuro. O que vem a seguir está além do meu controle. A manhã seguinte trouxe consigo uma neblina espessa que envolvia a fazenda como uma camada de incertezas. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo relinchar distante dos cavalos. Assim que abri a porta da minha nova casa, um cheiro familiar de terra molhada e grama fresca invadiu minhas narinas, trazendo uma sensação estranha, quase nostálgica. Mas enquanto o sol lutava para romper a neblina, minha mente era um turbilhão de pensamentos. Com a imagem da rival de meu tio em mente, não pude evitar a sensação de que ela estava rondando, aguardando o momento certo para desferir o golpe final. O que será que ela sabia? O que poderia arruinar tudo que eu conquistei até agora? O medo de perder a fazenda e meu novo lar era palpável. Passei a manhã pensando em maneiras de lidar com isso
enquanto Joaquim se ocupava dos cuidados com os cavalos. Aquele homem sábio parecia perceber a tensão em mim. Você não tem que enfrentar isso sozinha, ele disse, enquanto eu observava os animais trotar livremente no pasto. Suas palavras soavam como um eco de esperança. Aquelas simples frases faziam eu sentir que não estava tão sozinha assim. Porém, a dúvida ainda me corroía. Como eu poderia pedir ajuda quando nem mesmo tinha certeza do que enfrentava? A verdade é que, ao longo dos dias, meus sentimentos foram passando por uma montanha russa. Os sussurros maldosos dos funcionários e a resistência da comunidade começaram a fazer eco em meu coração. Seria eu apenas uma intrusa nesta terra que já grunhia sob as cicatrizes do meu tio? Enquanto isso, o trabalho na fazenda avançava. As plantações começavam a florescer e os cavalos se mostravam mais dóceis a cada dia. Uma conexão estava se formando. Com o passar das semanas, fui entendendo que naquelas terras havia um potencial que eu poderia explorar. A ideia de organizar um evento na fazenda surgiu. Um dia com música, comida e, claro, corridas de cavalos. Um momento para integrar a comunidade e, quem sabe, conquistar seus corações. O que poderia dar errado? Mas algo me dizia que eu precisava ser cuidadosa. Enquanto explorava essa ideia, Joaquim me encorajou a ir até a cidade vizinha para conversar com as pessoas. E foi assim que tomei coragem e me dirigi ao pequeno bar local. Lá, a atmosfera era calorosa e acolhedora, mas a tensão estava no ar. O olhar de alguns não me dizia nada amigável e pude sentir os sussurros sobre mim. Respirei fundo e pedi um drink, determinada a quebrar o gelo. Oi, eu sou a Mariana. Introduzi-me com um sorriso não forçado, tentando dissipar a nuvem de desconfiança. O silêncio imediato foi constrangedor. Porém, aos poucos, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar gentil se aproximou. Ouvi dizer que você está uma arrematada deixando o legado do seu tio, disse ela, um sorriso crescendo em seu rosto. O que começou como um diálogo tenso, logo se transformou em uma conversa sobre o passado da fazenda e seu significado para a comunidade. Eu compartilhei meu desejo de promover o evento e, para minha surpresa, a mulher ofereceu ajuda. As outras pessoas ao redor começaram a se juntar a nós. A conversa fluía e a hostilidade se dissipava. Havia esperança ali, um sinal de que talvez, só talvez, eu pudesse pertencer. Mas então, a porta do bar se abriu e um vento frio entrou junto com a figura familiar, a rival de meu tio. Ela observou a cena com desdém e um sorriso sarcástico nos lábios, como se desejasse testemunhar minha ruína. O que ela estava planejando agora? Este foi apenas o primeiro encontro de uma batalha maior que se avizinhava. Sentimentos mistos de adrenalina e medo se instalaram em mim. Estava na hora de me preparar para o embate. O que eu faria diante daquela adversária? E, acima de tudo, como poderia seguir em frente sem deixar o meu legado desmoronar? A rival de meu tio, com seu olhar afiado como uma faca, atravessou o bar em passos largos. Cada movimento seu parecia deliberado, chamativo, como se estivesse ciente do poder que exercia sobre os que a rodeavam. Eu senti o coração acelerar, um misto de desejo de confrontá-la e o impulso de me esconder. Mas ali, naquele momento crucial, eu precisava me manter firme. Aquelas pessoas, que há poucos instantes pareciam receptivas, agora estavam completamente silenciadas, como se a presença dela tivesse sufocado qualquer ali no bar. O que ela queria? Como podia ter a audácia de entrar ali e estragar a luz que começava a brilhar para mim? Então, Mariana, você está mesmo disposta a se colocar no lugar do seu tio? Ela provocou, seus lábios curvando-se em um sorriso que não atingia os olhos. Acho admirável a sua coragem, mas será que você está pronta para o que vem a seguir? Eu respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. O que eu poderia dizer? Aquele era um momento em que meu futuro estava em jogo e eu não poderia simplesmente me calar. Estou disposta a fazer o que for preciso para honrar o legado do meu tio. E isso inclui ser uma boa administradora da fazenda, respondi, com uma voz mais firme do que me sentia. Ela soltou uma risada suave, mas cheia de desdém, e então gesticulou em direção aos outros frequentadores do bar.
E esse é o problema, querida. Muitos acreditam que você não está à altura do desafio. Não há nada mais frustrante para alguém que passou uma vida inteira construindo algo do que ver um intruso tentando tomar seu lugar. Senti a pressão soma se intensificar ao meu redor. Os olhares dos outros não ajudavam. Havia uma expectativa no ar, mas não teria como recuar. Eu precisava lutar por mim, pela fazenda, pela chance de um novo começo. Não sou uma intrusa, sou a nova proprietária, e o que desejo é unir a comunidade, afirmei com o desafio ardendo na minha voz. As palavras pareciam pesar no ar, e por um pequeno momento, a rival hesitou, mas logo recuperou sua segurança. Seus olhos brilharam com uma malícia que me fez arrepiar. Muito bonito isso, Mariana. Mas um incêndio só é apagado após ser combatido. E eu conheço algumas chamas que podem facilmente queimar suas ilusões. Com essas palavras, ela virou-se, saindo do bar com uma confiança que me deixou mais inquieta do que antes. Os murmúrios começaram a voltar, mas agora, o que eu sentia não era apenas medo, era uma faísca de determinação. Olhei para a mulher de cabelos grisalhos, que tinha se aproximado de mim antes. Você está mesmo pronta para enfrentar isso? Ela perguntou com empatia no olhar. Vou encontrar um jeito. Não posso desistir agora. Respondi com um sorriso suave, tentando trazer um ar de esperança ao meio da confusão. Uma parte de mim sabia que seria difícil, que haveria obstáculos a serem contornados. Mas, ao mesmo tempo, havia a consciência renovada de que não estava sozinha. Talvez a comunidade poderia apoiar meu esforço. Decidi que precisava agir logo. O evento que pensava em fazer poderia ser a chave para solidificar minha presença ali e mostrar a todos que eu pertencia àquela terra. Um festival que celebrasse não só os cavalos, mas também a vida que pulsava por trás deles. Mas ao deixar o bar, um pensamento me golpeou na mente. E se a rival estivesse se preparando para sabotar meu evento, como parecia predizer? Isso poderia ser um teste para mim e, quem sabe, minha última chance de mostrar que eu realmente pertencia àquela fazenda. Com essa ideia fervilhando em minha cabeça, voltei para casa determinada a começar a planejar cada detalhe do evento. Mas uma sombra me seguiu até a entrada da fazenda. Uma sensação de que ela sempre estaria mais próxima do que eu poderia imaginar. O que mais ela poderia fazer para me impedir? Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, a inquietação se misturava com a resolução. Estava apenas começando e sabia que precisava estar atenta. O embate estava a caminho, e eu estava pronta para lutar. O dia amanheceu ensolarado, mas nas profundezas do meu ser, a neblina de incerteza pairava intensamente. Enquanto tomava um café forte e encorpado, os barulhos da manhã do campo pareciam mais intensos. O canto dos pássaros, as folhas ao vento, cada som me lembrava do que estava em jogo. Peguei meu caderno e comecei a escrever a lista do que precisava para o festival. Precisava ser grandioso. Mariana, você está bem? A voz de Luísa, a mulher de cabelos grisalhos do bar, ressoou no ar. Seu olhar cheio de preocupação me trouxe de volta à realidade. Sim, Luísa. Apenas planejando algumas coisas, respondi, tentando manter o ânimo na voz. Olha, eu sei que não vai ser fácil. Todo mundo aqui conhece sua rival e o impacto que ela pode ter, mas não podemos deixar que o medo nos paralise. A insistência dela era um bálsamo no meu espírito. O café estava começando a agitar minha mente. Uma ideia teve seu início. E se você pudesse me ajudar? Você conhece todo mundo por aqui. Luísa sorriu, uma luz brilhando em seus olhos. Claro que sim. Vamos nos unir, Mariana. Essa fazenda é de todos nós, não apenas sua. Vamos mostrar para aquela senhora que aqui o seu charme não se sobressai. Com esse novo ânimo, saímos juntas de casa e caminhamos pelo vale. Conversamos com algumas pessoas que já conheciam meu tio. Todos tinham lembranças calorosas e suas histórias me inspiraram. Uma senhora, Ana, ofereceu-se para trazer os alimentos locais, enquanto outro fazendeiro, Carlos, prometeu dar suporte com os cavalos. Mas dia após dia, a sombra da rival parecia mais presente. O que ela estaria fazendo naquele exato momento? Uma dúvida amarga começou a se alojar em minha mente. E se ela estivesse minando a confiança da comunidade em mim? Eu precisava agir rápido.
Com o tempo, os convites para o festival foram enviados. Fui de porta em porta, conversando com as pessoas, deixando claro que era um evento para todos. O dia do festival começou a se aproximar e minha ansiedade crescera à medida que o evento se tornava real. Mas, por outro lado, tinha uma pulsação de esperança. Certa manhã, enquanto arrumava algumas coisas no estábulo, ouvi risadas na entrada. Ao olhar, vi um grupo de pessoas se divertindo, e no meio delas estava ela. A rival, com aquele sorriso sarcástico, me observava do canto. "O que você está fazendo aqui?" Eu não consegui esconder o tom desafiante na minha voz. "Apenas acompanhando o show não seria um fiasco." Ela respondeu com um brilho malicioso nos olhos. Senti um frio na barriga, uma chacoalhada de medo que queria se espalhar. O evento nem tinha começado, e aqui estava ela, lançando suas sombras sobre mim novamente. Eu precisava de uma estratégia, algo que me permitisse afirmar meu espaço e conquistar mais corações. Um evento que tirasse o fôlego de todos e fosse impossível de desmerecer. Assim, após a conversa, a ideia veio em um estalo. "Este festival será um marco", pensei olhando nos olhos da rival, sentindo a adrenalina do desafio. "E se eu tornar isso ainda mais grandioso?" As horas se arrastaram, e enquanto os preparativos prosseguiam, uma dúvida me assaltou. E se na noite anterior ela tivesse algum plano para desacreditar a minha tentativa de fazer do festival um sucesso? O dia do evento finalmente chegou, e o sol reluzia forte. As pessoas começaram a chegar, e havia um ar de expectativa na multidão. Eu estava prestes a mostrar a todas aquelas pessoas, especialmente minha rival, que aqui eu tinha um lugar. Mas o que eu não sabia era que uma tempestade estava prestes a eclodir, uma revelação inesperada que poderia mudar tudo. O sol brilhava como um sinal de esperança, mas minha mente estava tumultuada. O festival já havia começado, e eu caminhava entre as barracas e mesas, sentindo o peso das expectativas e os olhares ansiosos da comunidade. Cada sorriso que recebia era um lembrete do que estava em jogo, e eu precisava fazer valer a pena. Luísa, sempre ao meu lado, ajudava a organizar tudo. Ela disse: "Olha, Mariana, a primeira apresentação vai começar. Você precisa estar lá." Mas a ansiedade era quase insuportável. E se no meio de tantas pessoas, minha insegurança me pegasse de surpresa? Respirei fundo e segui até o palco improvisado. As músicas animadas e risadas ecoavam pelo ar, mas eu só conseguia pensar em como a minha rival poderia se aproveitar de qualquer deslize meu. Seria um erro fracassar agora. A apresentação começou, e aos poucos fui me enchendo de coragem. Era a minha chance de brilhar, de mostrar que aquela fazenda não era apenas um legado, mas meu lar. Fiz um discurso improvisado e, surpreendentemente, as palavras surgiram com naturalidade. Havia paixão nas minhas falas e um brilho nos meus olhos que parecia contagiar o público. Este festival é mais do que a competição entre mim e ela. É sobre valorizarmos nossas raízes, nossa comunidade. As palmas ressoaram e meu coração pulou de alegria. Mas enquanto falava, percebi os olhos da minha rival, que agora estavam fixos em mim, como se aguardasse um momento em que eu falhasse. Um frio percorreu minha espinha, lembrando-me que ela não estava ali apenas para se divertir. Assim que terminei, percebi que não era só a festa que estava em jogo, mas o meu lugar em tudo isso. Eu precisava garantir que o legado da minha família continuasse a florescer, independentemente de qualquer obstáculo que surgisse à frente. Após a apresentação, um grupo de meus amigos mais próximos se aproximou, visivelmente emocionado. "Você arrasou, Mariana. O festival vai ser um sucesso", gritou um deles, enquanto os outros concordavam com entusiasmo. Enquanto a música começava novamente, senti algo diferente no ar. As pessoas estavam se divertindo, dançando, sorrindo. Aquela energia contagiante combinava perfeitamente com o cheiro das comidas deliciosas. E eu percebi que, apesar da presença da rival, havia algo mágico acontecendo. Mas de repente a felicidade foi interrompida por um grito que cortou o ar. "Olhem!" Alguém apontou para a entrada do campo. A rival estava se aproximando e, ao seu lado, um homem que eu nunca havia visto antes. Ele parecia tenso, e o olhar determinado dela
indicava que algo estava prestes a ser revelado. Meu coração disparou. O que ela poderia estar bolando agora? E quem era aquele homem? Um frio na barriga me fez ponderar sobre as possibilidades. Seria uma tática para desacreditar o festival? Ou, pior, uma revelação que colocaria em risco tudo o que eu havia construído? Eu sabia que precisava descobrir o que ela queria. Um confronto estava prestes a acontecer e pela primeira vez eu me senti pronta para enfrentá-la de frente. Afinal, não era apenas o futuro do festival que estava em jogo, mas minha própria história. O tempo parecia parar enquanto ela se aproximava, e a multidão parou para observá-los. O ar estava carregado. A tensão era palpável. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar o rumo das coisas. O murmúrio da multidão se intensificou, enquanto minha rival se aproximava, e o homem ao seu lado parecia apenas esperar em silêncio. A cena fazia meu estômago se contorcer. Era impressionante como um instante podia carregar tanta carga emocional. O calor do sol batia em meu rosto, mas o frio descia pela minha coluna como um aviso. Ela parou a poucos passos de mim, e o olhar dela não era apenas desafiante, era calma e calculado. A energia que antes animava o festival parecia diminuir, dando espaço a um clima quase pesado de expectativa. Respirei fundo, tentando reunir coragem. Mariana, ela começou a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Eu trouxe alguém importante, alguém que pode mudar tudo o que você acredita sobre este festival. As pessoas que estavam rindo e dançando há segundos agora se voltavam para nós. Senti meu coração acelerar. O que ela estava tentando fazer? Olhei para Luísa, que estava a alguns passos atrás de mim, com os olhos arregalados, refletindo a mesma preocupação que eu sentia. O homem que ainda não havia falado uma palavra, finalmente tomou a frente e se apresentou. Olá, sou Rodrigo e vim de longe porque... Ele hesitou, como se encontrasse dificuldade em continuar. A multidão ficou mais inquieta. Porque eu tenho informações sobre a fazenda que podem interessar a todos. Meu coração afundou. O que ele sabia? Olhando para a expressão confiante de minha rival, percebi que estava lidando com algo muito mais complexo do que imaginava. O ritmo do festival, que antes era uma festa de celebração, se transformava em um palco de drama ao vivo. O que você quer dizer com isso? Perguntei, tentando manter a compostura, mas a sensação de inquietação era inegável. As pessoas se aproximavam, algumas sussurrando e outras se perguntando o que estava acontecendo. Rodrigo continuou agora com mais firmeza. A sua família tem um passado que poucos conhecem. A fazenda não é como você pensa. Existem documentos, histórias e segredos que têm implicações reais no seu futuro. Minha mente girava. Segredos? O que mais poderia estar escondido? A quantidade de informações que aquela revelação poderia conter parecia esmagadora. Olhei para a multidão. Havia uma mistura de expectativa e curiosidade, e essa atenção me deixava ainda mais nervosa. Você é a única que pode mudar isso, Mariana, disse Rodrigo fazendo um gesto dramático para o público. Se você souber a verdade, poderá tomar uma decisão que afetará não só o seu futuro, mas o futuro de todos aqui. A rival tornou a falar, olhando diretamente em meus olhos. Você precisa decidir se vai enfrentar seu passado ou se vai deixar que isso seja decidido por outros. Você é mais forte do que pensa, Mariana. O que vai fazer? Essas palavras reverberaram dentro de mim. Como eu poderia enfrentar isso? Meu coração pulava forte na expectativa de uma resposta, enquanto uma nuvem de incertezas se formava em torno de mim. Eu estava prestes a abrir a boca para me defender e tentar entender tudo aquilo, quando algo completamente inesperado aconteceu. Um grito, mais próximo dessa vez, cortou o ar novamente. É tudo uma farsa. Um homem da multidão se adiantou, e eu reconheci seu rosto. Era um velho amigo da família, que sempre foi conselheiro na fazenda. O que ele sabia? Meu coração congelou mais uma vez. As palavras dele poderiam mudar não apenas a direção do festival, mas todo o legado da minha família. Mas antes que pudesse processar tudo isso, as lembranças e o futuro começaram a fluir em minha mente, e a verdade pareceu mais próxima do que nunca. Eu precisava saber o que havia acontecido de verdade, e se Rodrigo tinha razão. Um dilema pairava no ar,
e a resposta poderia me afastar ou me unir à história que sempre busquei. E enquanto a multidão aguardava ansiosamente, algo dentro de mim gritava: eu preciso descobrir a verdade. O que mais ainda estava por vir? O silêncio pesado que caiu sobre a multidão era palpável. Pessoas se moviam inquietas, murmurando entre si, as expressões refletindo uma mistura de curiosidade e preocupação. Rodrigo me observava, os olhos impenetráveis, enquanto a figura do conselheiro se destacava, como um farol em meio à escuridão de meus pensamentos. O coração palpitaria furiosamente no meu peito. Era difícil entender o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. Eu não podia ficar ali parada. O que você quer dizer com farsa? A voz do conselheiro cortou o ar. Ele parecia mais decidido agora, os traços enrugados do seu rosto denunciando um peso que parecia ter carregado por anos. A história da fazenda não é o que você imagina, Mariana, respondeu ele, a voz embargada pela emoção. Existem segredos que podem mudar tudo, e você precisa saber disso para não repetir os erros do passado. A multidão, agora pendendo nas palavras dele, se aproximou como ondas em direção à praia. Era como se a atmosfera estivesse eletrificada, cada um esperando pela confissão que estava prestes a acontecer. Nossos antepassados, eles tomaram decisões que afetaram gerações, continuou o conselheiro, fechando os olhos por um instante, como se liasse de um script em sua memória. A fazenda é mais do que apenas um lugar. Ela carrega nossas escolhas, nossos erros e as consequências disso tudo. A pressão subia dentro de mim. Um nó se formava na minha garganta. O que mais eu não sabia? Com cada palavra que saía de seus lábios, a realidade começava a se cristalizar. Uma teia profundamente enredada de memórias, decisões e um legado que eu mal entendia. Os documentos que Rodrigo mencionou, eles estão escondidos. Algo que foi deixado para ser descoberto para você conhecer. Pergunte a ele. O conselheiro gesticulou com as mãos, quase implorando que eu olhasse para aquele homem que tinha causado toda esta comoção. Uma onda de emoções atravessou meu corpo. Eu estava assustada, mas havia também uma chama de determinação que começou a brilhar no fundo de mim. Eu precisava entender. Olhei para Rodrigo e o encarei, desafiando-o a continuar. Já é o que você sabe. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Um clima de expectativa pairou entre nós. Rodrigo hesitou novamente e, por um segundo, parecia estar medindo palavras, consciente do poder que tinha nas mãos. Mas ele respirou fundo e começou. A fazenda, Mariana, foi uma vez parte de algo muito maior. Várias alianças foram feitas, e por trás dos sorrisos de seus antepassados estavam horríveis verdades. Segredos que envolviam traição e perdas que moldaram o destino de todos. Uma tensão tomou conta do ar. Senti uma mordaça se apertar ao redor das minhas emoções enquanto ele falava. Histórias que poderiam ter sido esquecidas, mas que de alguma forma estavam de volta. Eu queria gritar, mas as palavras não vinham. Você tem o direito de conhecer essa verdade, disse Rodrigo com seriedade olhando nos meus olhos. É seu legado. Sua responsabilidade decidir o que fazer com isso. Meus pensamentos viajavam por caminhos desconhecidos. E se tudo o que eu tinha acreditado durante minha vida fosse apenas uma ilusão? Enquanto a multidão continuava a observar, o peso da decisão parecia se intensificar. Mariana, não se esqueça, disse minha rival retomando a palavra. A escolha é sua, enfrentar ou fugir do seu legado. Eu estava prestes a responder, quando mais uma vez algo interrompeu o fluxo dos pensamentos. O conselheiro lançou um olhar feroz para a multidão, como se soubesse que algo estava se aproximando. Preparem-se, a verdade virá à tona, e todos vocês terão que escolher um lado. A história se repete. Um arrepio percorreu minha espinha. O que mais estaria prestes a ser revelado? Qual seria o próximo laço que eu teria que enfrentar nesta teia intricada de destino e legado? E enquanto me preparava para averiguar o que significava realmente ser a herdeira daquela fazenda, uma nova sombra se ergueu no horizonte. Havia muito mais esperando. O murmúrio da multidão se intensificou. As vozes, agora um eco distante, pareciam misturar-se com o ritmo acelerado do meu coração.
Olhei para Rodrigo, meus olhos implorando por respostas, mas ele parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Mariana, você precisa entender. Ele começou, mas foi interrompido pelo conselheiro. A verdade não é feita só de palavras. O velho falou com fervor. Ela é um peso que muitos não conseguirão suportar. Eu respirava fundo, tentando reunir a coragem necessária. O que seria essa verdade tão terrível? Olhei ao redor e vi os rostos endurecidos pela expectativa, alguns murmurando baixinho, outros com expressões de compreensão, como se já soubessem de algo que eu ignorava. Por favor, me conte. Eu preciso saber. Pedi, um misto de ansiedade e determinação na voz. As perguntas dançavam em minha mente, como folhas levadas pelo vento. Quem eram meus antepassados? O que havia acontecido na fazenda? Existe um segredo que envolve sua família e essa terra, disse Rodrigo, finalmente quebrando o silêncio que nos cercava. Suas mãos se entrelaçaram, e eu notei a tensão em seus dedos inquietos. Há muitos anos, seu bisavô fez uma escolha que alterou o rumo de nossas vidas. Uma escolha que, se revelada, pode trazer consequências devastadoras. O conselheiro acenou com a cabeça como se estivesse concordando. Sua expressão era tão grave que dava vontade de me afastar. Mas eu não podia. Não agora. Eu precisava saber. Por que esconder isso de mim? Questionei. Meu tom carregava a urgência de um grito contido. Eu sentia que algo estava prestes a explodir, uma verdade que poderia me libertar ou aprisionar. Rodrigo hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Porque a dor do passado pode ser uma carga pesada, para você e para todos que aqui estão. Às vezes, enfrentar o que doí é o caminho para a libertação. O conselheiro sussurrou, olhando para a multidão. Suas palavras ecoaram como um mantra, atingindo cada um ali presente. Angústia começou a se misturar com esperança. Era verdade. Se a dor vinha de um conhecimento negado, talvez a libertação estivesse na aceitação. A multidão se calou, absorvendo a tensão crescente em cada palavra. O vento soprou suave, trazendo um perfume de flores misturado ao cheiro da terra. Uma lembrança. Minha avó sempre dizia que o amor da família estaria sempre presente, mesmo nas horas mais sombrias. Eu só precisava quebrar as correntes que a ignorância havia deixado. Uma mulher da multidão, que parecia mais velha, levantou a mão. Sua voz, embora trêmula, era firme. Mariana, nós estamos aqui para apoiar você. Qualquer que seja a verdade, você não está sozinha. Um sentimento de unidade tomou conta de mim, como um abraço apertado. O caminho que estava prestes a escolher seria difícil, mas agora não parecia tão solitário. Assim, tomei fôlego e olhei novamente para Rodrigo. Então me mostre a verdade. A multidão prendeu a respiração como se esperasse uma explosão. A tensão estava tão alta que eu podia sentir os corações batendo, um chamado coletivo para o desconhecido. Rodrigo se aproximou e, pela primeira vez, tinha um brilho de determinação nos olhos. Vamos juntos. Os documentos estão na antiga biblioteca da fazenda. Era como se um véu estivesse se levantando. O passado se tornava presente e o futuro estava em minhas mãos. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta pairou no ar. Essa verdade, por mais libertadora que fosse, realmente traria paz ou apenas mais tempestade? À medida que começamos a nos afastar da multidão, um súbito estrondo ecoou atrás de nós. Olhei rapidamente e o conselheiro estava em pé, tentando chamar nossa atenção. Esperem! A verdade pode ser mais amarga do que esperam. Em meu peito, uma mistura de ansiedade e emoção palpável. A revelação estava tão próxima, mas os perigos eram reais. O que estava por vir realmente mudaria tudo. Rodrigo puxou meu braço e logo estávamos caminhando em direção à biblioteca. O som da multidão se dissipava aos poucos, mas as vozes na minha cabeça pareciam se intensificar. A cada passo, a adrenalina se misturava com um frio na barriga. O que eu realmente estava prestes a descobrir? Droga! As palavras do conselheiro assombravam meu pensamento. A verdade pode ser mais amarga do que esperam. Será que a dor dessa descoberta seria mesmo insuportável? Quando chegamos à biblioteca,
A porta rangia como se estivesse se esforçando para compartilhar seus segredos. Entrei e o cheiro de papel envelhecido tomou conta dos meus sentidos. Estantes repletas de livros empoeirados se erguiam até o teto. Algumas prateleiras quase completamente cobertas por teias de aranha. A atmosfera pesada parecia repleta de histórias não contadas e lições esquecidas. Rodrigo acendeu uma lanterna, e sua luz amarelada dançava sobre os livros, revelando títulos que falavam de ancestralidade, tradições e mistérios. Eu segurava a respiração, angustiada. Aqui, em meio a tudo isso, estava a chave para o que eu tanto buscava. Vamos procurar, disse ele, sua voz firme, mas não sem um tremor. Começamos a examinar os livros, passando os dedos pelas lombadas. Meus dedos pararam em um volume encadernado em couro desgastado. A história da fazenda e seus proprietários. Meu coração disparou. Esse pode ser, falei, tentando esconder a tremedeira na voz. Rodrigo se aproximou e o puxou da prateleira. A capa estava tão desgastada que quase não conseguíamos ler o título. Com cuidado, ele abriu o livro e folheou as páginas amareladas. As letras se moviam diante de mim, formando frases que pareciam ecoar o passado. Finalmente, encontramos trechos que mencionavam meu bisavô e uma escolha que tinha mudado o destino da fazenda. Olha isso! Rodrigo apontou para uma data. Ele fez algo que alterou a relação entre as famílias que aqui vivem. Algo séria e definitivamente prejudicial. Minha mente girou. O que poderia ser tão devastador? Algo que pudesse desgastar laços familiares, romper amizades e causar sofrimento? Eu me aproximei lendo as palavras em voz alta. A grande decisão que feriu uma aliança de gerações e trouxe discórdia nos corações. As emoções começaram a transbordar. Lembrei-me das histórias que minha avó contava, de como eram os laços entre as famílias e a beleza dos cavalos galopando pelos campos. Os sorrisos, as festas, tudo desmoronando em um único gesto humano. Mariana, talvez essa verdade... Rodrigo começou, mas interrompi levantando a mão. Eu sei, sussurrei, os olhos ardendo. Eu sinto isso. De repente um barulho ecoou do fundo da biblioteca. Era como se algo estivesse sendo arrastado, e o som reverberava pelas paredes, aumentando minha inquietação. O que foi isso? Me virei para Rodrigo, que tinha endurecido ao meu lado. Vamos ver. Ele segurou minha mão e juntos seguimos em direção à origem do som. Cada passo trazia um misto de medo e determinação. O que encontraríamos ali? Entramos em uma sala onde livros estavam espalhados e, em meio à desordem, uma caixa fechada parecia nos chamar. O que poderia estar guardado ali? Um segredo? Uma resposta? Rodrigo se aproximou e a abriu lentamente. Dentro, uma carta estava cuidadosamente dobrada. A caligrafia antiga fazia meu coração acelerar ainda mais. É para você, ele declarou, seus olhos brilhando de expectativa. Com as mãos tremendo, peguei a carta e comecei a abrir. A atmosfera estava carregada e a pergunta me consumia. Que mistério estava prestes a ser revelado e como isso se conectaria ao futuro que eu ainda não conhecia? E assim, com a carta prestes a ser lida, um novo som cortou o silêncio da biblioteca. Uma porta se fechou com força e uma sombra se movia rapidamente atrás de nós. Algo ou alguém não queria que descobríssemos a verdade. Que tempestade estava prestes a se formar? A tensão na biblioteca era palpável. O som da porta se fechando ecoou como um aviso, e um frio na espinha me fez hesitar. Olhei para Rodrigo, que tinha o olhar fixo na entrada, preparado para enfrentar o que quer que aparecesse. Mas em vez de um adversário, uma figura familiar emergiu da escuridão. Era Joaquim, o velho vaqueiro, com um rosto preocupado. Ao vê-lo, meu fôlego ficou suspenso. Mariana, precisamos sair daqui, ele disse, a urgência em sua voz iluminando um medo oculto. O que está acontecendo? Perguntei, a carta ainda nas mãos. A ameaça se aproximava, mas a curiosidade sobre a verdade me prendia. Há quem não queira que você descubra aquilo que seu bisavô fez. Pode ser perigoso. Joaquim avançou em nossa direção, seu olhar fixo na carta.
Rodrigo, percebendo a gravidade da situação, disse: estamos a um passo de descobrir a verdade que pode mudar tudo. Não vamos desistir agora. Esse impulso combinava com a determinação que fervia dentro de mim. E se a verdade realmente tivesse o poder de curar as feridas do passado? Joaquim, precisamos saber, afirmei, percebendo que a história da fazenda se entrelaçava com a minha e que cada pedaço de verdade poderia ser uma peça-chave. O legado do meu tio depende disso. Antes que Joaquim pudesse responder, um ruído vindo da porta chamou nossa atenção. Um grupo de funcionários da fazenda estava se aproximando, os rostos cheios de tensão. Parecia que eles tinham ouvido a conversa e estavam prontos para intervir. O que vocês estão fazendo aqui? Um deles, chamado Felipe, perguntou, enquanto os outros olhavam de maneira suspeita. A verdade, Felipe, disse Joaquim, tomando coragem. A fazenda merece ser conhecida em sua totalidade, e Mariana tem o direito de saber. Felipe hesitou, mas então um sorriso arrogante se formou em seu rosto. Então você quer encarar o passado? Vou fazer questão de que a verdade não saia desse lugar. Um murmúrio de acordo surgiu entre os outros funcionários, suas posturas mudando, tornando-se mais ameaçadoras. A luta pela fazenda não seria só entre eu e minha rival. Agora, tinha se tornado uma batalha de forças internas, entre familiares e aliados, e aqueles dispostos a proteger seus próprios segredos. Precisamos ir, murmurei, sem saber se conseguiríamos escapar daquela situação. Mas Joaquim continuava firme, seus olhos cheios de uma sabedoria que transcendeu a tensão do momento. De repente, a carta que segurava se tornou uma âncora na tempestade. O que estava contido ali poderia ajudar a dissipar as nuvens ou acirrá-las. O que está nessa carta, Mariana? Rodrigo perguntou, um fio de esperança em suas palavras. Posso não saber tudo, mas imagino que essa carta possa revelar o que nos uniu e o que nos separou. Respondi com a voz firme. Oitava a expectativa crescente, o longo caminho pela frente e a necessidade de um propósito a me guiar. O que quer que esteja ali pode significar mudança, e é isso que desejo. No entanto, a atmosfera estava cada vez mais carregada. Felipe e os outros estavam avançando, e a saída parecia se estreitar. Mais do que nunca, eu sentia a urgência de descobrir aquele segredo. Quer saber o que pode mudar tudo? Murmurei decidida. Então eu vou ler essa carta. E com isso, posicionei meus pés firmemente, enfrentando o grupo que ameaçava nos encurralar. Mas antes que pudesse abrir a carta, uma lágrima escorregou pelo meu rosto. Era uma mistura de medo e determinação. Mariana, você tem a força que precisa. Joaquim encorajou, seu olhar transmitindo sabedoria ancestral. A verdade pode ser amarga, mas abrir-se para ela traz a liberdade. Rodrigo se aproximou, admirando minha coragem. A luz da lanterna destacava seus traços, enquanto um novo impulso de esperança crescia em mim. Vamos juntos, Mariana. Não estamos sozinhos. E nesse momento de união, levantei a carta e com uma voz firme convidei todos a ouvirem. Agora vou revelar a verdade. Começamos a ler em uníssono, e aquele ato se transformou na coragem coletiva que poucos esperavam. Ao passo que nos preparávamos, as sombras ao nosso redor pareciam hesitar. O significado da história começava a se desdobrar. As palavras não eram apenas letras. Eram ecos do passado, gritos de vozes que ansiavam ser ouvidas. E assim deixamos as sombras para trás. Naquela biblioteca, descobrir a verdade não era apenas sobre enfrentar o passado, mas também sobre abraçar o futuro que todos nós poderíamos construir juntos. Enquanto a luz se iluminava e as energias se entrelaçavam, um novo entendimento e uma nova esperança surgiram. A fazenda era mais do que um legado, era um lar, uma comunidade. Uma nova história estava prestes a ser escrita e eu estava pronta para o que viria. E lembre-se, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A hora é agora.